Agora a gente muda de assunto porque o Alessio traz pra gente a juíza afastada. Quem e por quê, Alessio? Olha, Ananias, a juíza Gabriela Hardit, ela que substituiu o ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro na tribunal, principalmente do TRF4, que foi aquele que condenou o ex-presidente Lula, vale lembrar. E sobre isso também, em 2019, após assumir o caso da Lava Jato, a Gabriela acabou fazendo ali uma sentença e repetindo por 13 vezes a palavra apartamento. Os advogados do Lula entraram, inclusive, com uma ação contra a juíza, e esse é um dos pontos que fez com que ela fosse afastada hoje. Não só ela, mas também outros três juízes, desembargadores. Além da Gabriela, foi também afastado o Thompson Flores, o Loraci Flores de Lima e também o Danilo Pereira Júnior, eles que eram ali da 13ª Vara de Curitiba. E aí, Ananias, eles foram afastados, primeiro, por burlar a ordem processual, violar o Código da Magistratura, prevaricar e até burlar decisões do Supremo, como nessa sentença em que a Gabriela se envolveu aí com o presidente Lula e a defesa acabou alegando a repetição de um termo, alegando que ela teria copiado essa sentença de outros desembargadores. Então, hoje, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, ele afastou os 4, alegando todas essas prevaricações, todas essas sentenças mal proferidas dos juízes. A decisão agora vai para o colegiado. Agora vai para o colegiado. Certamente deve ser referendado, até porque foi o presidente da 13ª Vara de Curitiba que tomou essa decisão. Então, afastando os 4, inclusive pelo nome aqui a gente vê, inclusive, traços familiares, do Loraci Flores e do Thompson Flores. Pode ter também uma relação familiar envolvida nessa sentença. Cíntia, agora eu já ouvi de repercussão desse caso a seguinte afirmação. Está vendo aí? Estão perseguindo aqueles que julgaram o presidente Lula. Essa narrativa que certamente na internet eu já vi, inclusive, repercussões desse tipo. Agora, é importante a gente explicar por que se chega a esse ponto de afastar uma juíza, nesse caso. E não começou de agora esse processo, É um processo, é uma decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e uma decisão que apurou todas as denúncias contra ela. Eu já vejo, claro que tem essa narrativa, tem e vai ter. Só que isso mostra também, sabe assim, parece aquela, quando você posiciona as pedrinhas do dominó e quando começa a cair um, cai tudo. Então, é o fim da Lava Jato. De fato, a gente percebe que aquela operação que foi tratada, isso foi até dito pelo Gilmar Mendes hoje, parte da imprensa tratou o Sérgio Moro como herói e ele acreditou que fosse, Se vestiu do personagem, se vestiu do personagem de herói. Só que tinha uma hora que isso ia acabar, tinha que acabar, porque há muita irregularidade, há muita ilegalidade. No caso da RAT, tem muita questão envolvendo dinheiro, Por exemplo, aplicação de multas e depois repasse de dinheiro para a fundação. Essa história da fundação... É muito mal contada a história. Então, tem supostamente desvio ou pelo menos a má utilização de multas, de dinheiro de multas, enfim, de uma forma que não deveria ser utilizado. E eram somas gigantes, em 5 milhões de reais. Não era pouco dinheiro, não era dinheiro de rifa, era muito dinheiro, era de multas milionárias aplicadas às empresas que eram ali sentenciadas durante todo foram sentenciadas durante o processo da Lava Jato. E a ideia era que o dinheiro fosse para um fundo que fosse gerido pelos juízes, procuradores, pelos membros da Lava Jato. Pelos membros da Lava Jato. Então, assim, eles estavam se monetizando. Sim. Estavam com criando... as investigações tocadas por eles. Isso, então, como é que você monetiza uma campanha, uma operação? Não é esse o papel do Ministério Público, da Justiça Federal, nunca foi esse papel. Os recursos de multas, eles vão para um fundo específico, não é para ser utilizado. Porque assim fica muito esquisito, você vai multar e você mesmo vai aplicar esse dinheiro. Imagina se isso fosse na política. Assim, já se demoniza tanto a política. Imagine se, por exemplo, vamos supor, o Senado Federal criasse
aí uma possibilidade de... Eu sei que eles fazem outras coisas, mas vamos situar. Imagine o Senado Federal criar aí um fundo para poder, toda vez quando aplicasse uma multa ou alguém descumprisse uma lei, você descumprisse uma lei no Brasil, fosse multado e esse dinheiro fosse lá para a conta do Rodrigo Pacheco. Não pode, gente. Não existe isso. Osmando. Há casos até de empresa que fez delação na Lava Jato e que tiveram retenção de 10 milhões de reais e esse dinheiro nunca voltou, nunca apareceu. Então, eu acho que é o momento desses malfeitos todos praticados na 13ª Vara pelo Moro e pela Gabriela Hart e por outros, virem à tona agora e começarem realmente a ser apurados. Eu nunca deixo de lembrar aqui, e é isso nós já tratamos disso aqui no programa o ano passado, de que em julho de 2023 a Petrobras suspendeu a prestação de serviço da unidade de industrialização do xisto no Paraná, de São Mateus, no Paraná, por ter constatado que o banco canadense Forbes de Manhattan, que adquiriu de forma fraudulenta a privatização dessa unidade de exploração do xisto da Petrobras, não vinha cumprindo os contratos, não vinha pagando, já tinha um calote de 140 milhões de reais. E veja bem, a denúncia sobre o negócio ilegal, ilícito, escandaloso, criminoso da passagem de dados sigilosos da unidade de xisto da Petrobras no Paraná foi feita, segundo as denúncias que estão até hoje paradas, pelo pai da juíza Gabriela Hart, que era funcionário da Petrobras nessa unidade durante muito tempo, se aposentou, continuou prestando serviço como consultor e foi ele quem passou todos os dados sigilosos para essa empresa do Canadá, para esse banco do Canadá, que depois ficariam com o banco e que deu finalmente o calote. Então, a denúncia foi feita ao senhor Sérgio Moro, ele jogou debaixo, sentou em cima, jogou debaixo do tapete, nunca foi apurada, e os sucessores, ela e quem a sucedeu, nunca tomou nenhuma iniciativa para que esses casos fossem apurados. Então, a gente vê que há uma sucessão de escândalos, de erros, não apenas de erros judiciais, de sentença não, mas de escândalo mesmo envolvendo grana, que isso agora vai ter que ser apurado. A apuração aponta que foi criado um sistema parecido com um cash